Amado Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor pela tua presença e pela oportunidade, pelo teu divino a qual o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Agora quero entregar este estudo para as tuas mãos e a vida de cada um que está por vir e aqui já se encontra. Pai, que nós possamos, ó Pai amado, entender muito mais a tua palavra e que o Senhor venha repreender e jogar na terra da sonha, Pai amado, do inimigo, para que estruturar, Pai amado, nossa mente, Pai amado, diante desse estudo. Pai amado, te agradeço e te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Lição 4. Hebreus e Tiago. Isso. Hoje vamos estudar apenas duas cartas, pois a carta de Hebreus é um pouquinho extensiva, né? Então, hoje estaremos estudando Hebreus e Tiago. Até então nós estudamos as epístolas paulinas e agora nós vamos estar passando para as epístolas gerais, tá? Então, a primeira que nós vamos estar estudando é carta aos Hebreus. O autor, irmãos, é desconhecido. A data cerca de 67 a 69 depois de Cristo. Tema: um melhor conserto. Palavra-chave: melhor. Versículo-chave: Hebreus 4:14. Aí vamos para a leitura. Este livro foi destinado originalmente aos cristãos de Roma. O seu título nos manuscritos gregos mais antigos diz apenas aos Hebreus. Seu conteúdo, no entanto, revela que foi escrito a cristãos judeus, ok? Então, quando a gente vê o título dessa carta, né, que se dá o nome aos Hebreus, a impressão que a gente tem de imediato que foi escrita a todos os judeus, a todos os hebreus. Mas, na verdade, não. É uma carta que, quando a gente olha, né, a gente vai ver que ela está sendo escrita a cristãos judeus, tá? A cristãos hebreus, aos hebreus que se tornaram cristãos, que muitos desses estavam dispersos e fora de Jerusalém, tá bom? Então, é uma carta escrita aos hebreus que se tornaram cristãos. O emprego que o autor fez da Septuaginta nas citações do Antigo Testamento indica que os primeiros leitores foram provavelmente judeus de idioma grego que viviam fora da Palestina. A expressão "os da Itália vos saúdam" significa provavelmente que o autor escrevia para Roma e que na ocasião incluiu saudações de crentes italianos que viviam longe da pátria, tá? Então, essa carta, provavelmente quem a escrevera estava em Roma, tá? E ele vai saudar os irmãos da Itália. Isto com o quê? Com o propósito de identificar mais ou menos da onde estaria vindo a carta, até porque o autor resolveu ficar no anonimato, tá? Preferiu não ser conhecido. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a autoria. Vamos aí então aí onde está autor. O escritor não se identifica no título original, nem através do livro, embora fosse bem conhecido dos seus leitores. Por alguma razão, perdeu-se a sua identidade ao findar-se do século I. Posteriormente, na tradição da igreja primitiva, séculos 2 ao 4, surgiram muitas opiniões diferentes sobre o possível escritor de Hebreu. A opinião de que Paulo haja sido o autor não tinha aceitação até o século V,
muitos eruditos conservadores descartaram a autoria de Paulo, uma vez que o estilo esmerado e alexandrino do autor, seu embasamento na Septuaginta, sua maneira de introduzir as citações do Antigo Testamento, seu método de argumentar e ensinar, a estrutura da argumentação e a omissão da sua identificação pessoal são características muito diferentes das de Paulo. Além disso, enquanto Paulo sempre apela à sua revelação recebida diretamente de Cristo, esse escritor demonstra ser um dos cristãos da segunda geração aos quais o Evangelho fora confirmado por testemunhas oculares do ministério de Jesus. Tá? Então, o que a gente muito ouve dizer, que possivelmente o autor de Hebreus tenha sido Paulo. Há questões que assemelham, mas há muitas questões que também não assemelham o livro de Hebreus. Você vai ver que a gente estudou aqui, acabamos de estudar várias cartas de Paulo, e tudo que nós vemos, vamos ver Paulo destacar a sua autoria, né? Ele mencionar eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus e não por homens, né? Parecia até que ele estava querendo dar um recado para alguém, né? Então ele vai sempre demonstrando a sua autoria, coisa que nós não vamos ver na carta aos Hebreus, tá? E também a maneira da colocação que o escritor aos Hebreus dá, né, da comparação. Então a gente vai ver que é um método bem diferente, tá, do que o apóstolo Paulo costumava, né, fazer nas suas cartas, quando ia dissertar as suas cartas, tá bom? Então, cara, todavia, ainda que muitos digam que possivelmente o autor, irmãos, a gente precisa ficar com a hipótese não, com o que nós temos, que o autor é desconhecido, tá? Não temos conhecimento de quem seja o autor, tá? Da carta aos Hebreus. Vamos aí para a data e as circunstâncias. Data e as circunstâncias. Aí vocês vão marcar de Hebreus 10, 11 e 12. Comprova-se que o livro foi escrito depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo e antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Até o ano 70 vocês marcam. Aí diz assim, a menção de Timóteo em Hebreus 13, 23 prova que seria na última parte desse período. Não sabemos quando Timóteo foi detido, mas supõe-se que seria em Roma, quando foi para socorrer a Paulo. Se assim é, talvez Hebreus tenha sido escrito cerca do ano 68 ou 69, tá? Então, ou seja, esta carta foi antes ou bem próximo da destruição de Jerusalém, quando o templo foi totalmente destruído, tá? Então, onde que nós já falamos daquele templo, era um templo que muitos falam terceiro templo, mas não, nunca houve um terceiro templo. Aquele templo que a gente chama de templo de Herodes, não é um templo que Herodes construiu, é um templo que Herodes reformou, né? Aquele templo foi aquele que foi construído quando o povo saiu do cativeiro. Então, uma coisa que Herodes faz é só reformar, ampliar, colocar, né, detalhes naquele templo. Então, não é um terceiro templo.
ainda é o segundo tempo. Amém? O tema é: Cristo é a pessoa inevitável, indispensável, perfeitamente ímpar. Esse é um dos temas, né? Porque o tema envolve Cristo, na verdade, o tema da carta aos Hebreus. É superior, palavra usada 13 vezes, do que qualquer coisa ou qualquer pessoa. Tá? Então, a palavra usada 13 vezes, e se a gente for notar, o livro da carta aos Hebreus, ela tem 13 capítulos, tá? Do que qualquer coisa ou qualquer pessoa. É o cumprimento de tudo o que o Antigo Testamento prometera. Então, esta carta, irmãos, ela é muito rica. Rica em quê? Em Cristo, em mostrar a grandeza do que Cristo é. A gente vai ver coisas aqui muito interessantes e que a gente precisa voltar a nossa atenção para a gente compreender que muitas das vezes a gente está se prendendo em coisas limitadas, aonde Cristo, com o sacrifício dele, ele nos deu uma questão ilimitada, né? Então a gente está limitando coisas com tradições que não eram nossas, que eram dos judeus, que Cristo mesmo aboliu com a sua morte na cruz. E às vezes nós, da nossa época, irmão, do nosso tempo, estamos trazendo coisas que eram do Antigo Testamento para os dias de hoje, para o nosso meio, que além de ser do Antigo Testamento, era da tradição judaica, que não tem nada a ver com a gente, que somos brasileiros, né? Não tem nada a ver com o nosso povo. Mas vamos lá. O propósito. Vai, seu irmão Marco. Hebreus foi escrito principalmente para os cristãos judeus que estavam sob perseguição e esmorecimento. O escritor procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e finalidade da revelação e redenção da parte de Deus em Jesus Cristo. Demonstra que as disposições divinas para a redenção vistas no antigo concerto cumpriram-se e tornaram-se obsoletas pela vinda de Jesus, pelo estabelecimento de um novo concerto. Mediante a sua morte vicária, o escritor anima seus leitores a manterem firme sua confissão de Cristo até o fim, a prosseguirem para a maturidade espiritual, não volverem ao estado de condenação caso abandonem a fé em Jesus Cristo. Amém? Então, esse é o propósito, para que eles mantivessem firme a confissão em Cristo até o fim, para que eles prosseguissem com a maturidade espiritual e não voltassem ao estado de condenação caso eles abandonassem a fé. Amém? O senhor pegou seu livro? Eu acho que tem um livro que Cartas Paulinas. Está aí? Está aí? Ah. O outro está chegando, quer dizer, na verdade já chegou, mas está preso no correio lá. Visão panorâmica agora. Aí já vai marcar. Hebreus parece, é para marcar, tá? Hebreus parece mais um sermão do que uma epístola. O autor descreve sua obra como uma palavra de exortação. Aí vocês vão parar a marcação aí e depois vão continuar a marcação onde que eu vou falar, tá bom? Mas por enquanto não marquem mais
Daqui a pouco vocês vão voltar a marcar a mesma resposta, tá? Contém 3 divisões principais. Primeiro, Jesus, o poderoso Filho de Deus, é declarada a plena revelação de Deus à humanidade, maior do que os profetas, do que os anjos, Moisés e Josué. Nessa divisão do livro, ocorre uma advertência solene no tocante às consequências do abandono da fé ou do endurecimento do coração pela incredulidade. É o que nós vamos ver aqui, né? Esta carta ela é tão gloriosa que ela vai mostrar, né, a grandeza de Cristo e vai mostrar o quê? A plena revelação de Deus à humanidade através de quem? De Jesus Cristo, né? E vai mostrar que Ele é maior do que os profetas. Por que esse destaque? Porque os profetas eram venerados pelos judeus, né? Todos os profetas eram. Eles ovacionavam Elias, né? Ovacionavam, né, os grandes profetas que já existiram. E os anjos, então, né, o que falar do tanque de Betesda? Eles esperavam o anjo descer para realizar o milagre, para que o milagre acontecesse naquele lugar, né? No entanto, quando Jesus foi ali, o olhar daquele homem que estava ali paralítico há 38 anos era voltado para onde? Jesus está diante dele, mas ele está olhando para onde? Para o tanque, né? Porque o olhar deles era voltado para quê? Para isso, se um anjo aparecesse para eles, né? Era tudo. E quando nós olhamos para os nossos dias, não é muito diferente. Hã? Não sei não, mano. Nunca tive essa experiência não. Você fala, hoje está passando a igreja, agora até não querer mais. Fala que Jesus está aqui, é a mesma coisa que nada, né? É isso aí. Jesus foi mostrar para ele o quê? Quem cura ele, É verdade. É mensageiro, né? Verdade. Então vamos lá. Moisés, né? Moisés, então, os judeus, principalmente os fariseus, né? Era Moisés, Deus no céu e Moisés na terra, né? Não se tocasse em Moisés, eles falavam que era blasfêmia, né? Já está treinado, Ele dorme até assim agora. Glória. Então vamos lá. Nesta divisão do livro ocorre uma advertência solene no tocante às consequências do abandono da fé e do endurecimento do coração pela incredulidade. Aí vocês vão marcar, né, continuar aquela marcação. A segunda divisão apresenta Jesus como o sumo sacerdote. Amém? Aí marcaram, preste bem atenção na hora de responder, tá bom? Cujas qualificações, caráter e ministério são perfeitos e eternos. Há uma solene advertência para quem permanecer espiritualmente imaturo ou mesmo cair depois de se tornar participante de Cristo. A divisão final admoesta enfaticamente os crentes
a perseverarem na salvação, na fé, no sofrimento e na santidade. Tá, irmão? A gente estudou diversas cartas aqui, irmãos, nas 3 aulas anteriores. E estudando essas 3 cartas, nós vemos que existia uma preocupação em comum. E qual era? Que os irmãos permanecessem firmes na fé, né? Porque é o cenário. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa se atentar, voltar a nossa atenção e tentar vislumbrar o contexto, né, aonde eles estão, que época era aquela, né? E aí a gente vai ter compreensão melhor do texto que nós estamos estudando. Então, quando nós olhamos as cartas, principalmente o Novo Testamento, né, em todo, a gente vai ver a preocupação dos escritores, dos autores, com a permanência daqueles que iriam ler as cartas ou os evangelhos, né, para que eles permanecessem. Por quê? Porque era um tempo difícil, era um tempo de grande perseguição, era um tempo que os cristãos tinham que estar ligados no 220, né? Eles estavam sob total pressão e servindo a Cristo. Então toda a preocupação de um líder naquela época era com os seus liderados, para que eles permanecessem firmes, para que eles não desanimassem, para que a incredulidade não tomasse conta deles, né? Então essa sempre era a preocupação deles, tá bom? Vamos ver aí algumas características especiais. 8 características afloram neste livro. Aí vocês vão marcar. A primeira, no Novo Testamento, é único quanto à sua estrutura. Começa como tratado, desenvolve-se como sermão e termina como carta. Isso, marca até carta. Palavras de Orígenes, pai da igreja. Tem que continuar assim, pastor. Avançado também, né? Uma resposta para a Mas como? Eu vou estar estudando? mas aí está estudando primeiro. Não, o médio agora já dá. O médio já dá para me dar a resposta, que eu já estudei. O médio só pode dar a resposta. Aqueles que fez o médio não ter resposta porque orou um pouco. A gente ora muito, então tem que. Não, pastor? Eu não sou aquela respostinha do médico. Então vamos lá. É o texto 2, é o texto mais refinado do Novo Testamento, abeirando-se do estilo do grego clássico, mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, com exceção de Lucas, quiçá primeiro de Lucas, em Lucas 1 ao 4, né? Então é um texto bem dotado de um grego, né, clássico, ou seja, o que era um grego clássico? Um grego bem voltado para Roma, né, Grécia. Então era um grego bem antigo mesmo, em que eles estavam acostumados naquelas regiões, tá? É claro que o grego ele foi evoluindo, tá? Então é igual o hebraico ele também foi evoluindo. Por quê? Porque futuramente, né, no Antigo Testamento, bem antigamente, o hebraico ele não tinha vogais, né, era só consoante.
e não tem ainda fogares, mas só que os maçoretas eles foram e melhoraram o hebraico para que naquelas consoantes você entendesse que ali estava associada uma vogal, né? Então isso, claro, um dia quando vocês forem fazer um avançado, vocês vão estudar um pouquinho sobre isso, né? Essa parte do grego e hebraico saiu do médio, Gustavo. Saiu, foi para o avançado. Acho que eles ouviram o meu filho falar lá em casa que eu não estava dando conta e tiraram. Então vamos lá. Aí vocês vão marcar o 3. É o único escrito do Novo Testamento que desenvolve o conceito do ministério sumo sacerdotal de Jesus. Tá? É a única carta, irmãos, que vai mostrar o ministério de Jesus, ele como sumo sacerdote. Ou seja, para quê? Para mostrar que em Cristo tudo é perfeito. Ué, pastor, no ofício sacerdotal do Antigo Testamento não existia perfeição? Não, na verdade não. Por quê? Porque oferecia-se um sacrifício hoje e daqui a um ano você precisava oferecer novamente, o sumo sacerdote precisava oferecer novamente por ele, pelo povo, e desde que Cristo morreu, isso foi feito uma única vez. Cristo não precisa vir nessa terra de novo, morrer novamente, por causa que o povo continua pecando, de maneira nenhuma. Aquele sacrifício, ele vale para geração e geração que for vindo e for vindo, porque foi o sacrifício perfeito. Então a carta aos Hebreus vai mostrar Jesus Cristo como sumo sacerdote perfeito, tá? Outra característica, número 4, a cristologia do livro é ricamente variada, apresentando mais de 20 nomes e títulos de Jesus, tá? Então a carta aos Hebreus vai citar vários nomes de Cristo ali nesta carta. Sua palavra-chave é melhor, 13 vezes. Jesus é melhor do que os anjos e todos os mediadores do Antigo Testamento. Ele provê melhor repouso, conserto e esperança, sacerdócio, expiação pelo sacrifício vicário e promessa, tá? Sacrifício vicário nós já falamos aqui, né? Quem lembra o que é um sacrifício vicário? Quem lembra? Sacrifício vicário. Quem lembra o que é sacrifício vicário? Quando alguém pecava no Antigo Testamento, o que tinha que se fazer? Pegar um animal, levar para o sacerdote oferecer em sacrifício. Quem pecou? Foi um animal ou foi o dono do animal? Então, ele está levando um animal. Então, o que é o sacrifício vicário? É um sacrifício substituto. Ou seja, um inocente está morrendo pelo culpado, tá? Então foi o que Cristo fez por nós. Cristo era culpado, tinha pecado, fez algum mal? Não, né? Então quem fez? Fomos nós, ainda fazemos, ainda erramos, né? Só que aquele sacrifício, né, ele é tão perfeito que hoje me dá acesso à presença dele. Então, como era o sacerdote antigamente? Né? O sacerdote, ele era
mediador, ele era que fazia o conserto, né, responsável em mediar o conserto entre o homem e Deus, tá? E com o conserto ele era responsável de trazer esperança àquele que foi culpado, né, da absolvição, de viver agora em paz por causa do sacrifício e tudo mais, né? E expiação, que era isso, tirar a culpa através de quê? No sacrifício de um animal. Mas só que Cristo, ele foi o sacrifício vicário, tanto nosso como dos animais, porque agora Cristo substitui até os animais, se oferecendo na cruz do Calvário, né, para os nossos pecados. Então este sacrifício hoje ele tem valor nas nossas vidas. Então ele hoje é o mediador. Quando eu peco, eu não vou, pastor. Quando eu peco, eu vou a Cristo, eu vou a Ele. Ele vai fazer a mediação, Ele vai fazer, vai interceder. Olha, ele pecou, ele falhou, mas está arrependido. Por que ele é perfeito nisso? Porque os sumos sacerdotes eram homens e apenas ouvir e julgar pela experiência deles. Mas Cristo é Deus e conhece se eu estou sincero ou não. Não é qualquer lágrima que impressiona Cristo, não é qualquer carinha de triste que impressiona Ele, porque Ele conhece a verdade que está dentro de nós, né? Ele conhece, né, a verdade. Então por isso, nisso Ele é perfeito como sacerdote. Amém? Vamos aí agora, contém o principal capítulo do Novo Testamento a respeito da fé, tá? Está repleto de referências e alusões no Antigo Testamento que oferecem um rico conhecimento da interpretação cristã primitiva, da história e da adoração no Antigo Testamento, mormente no campo da tipologia, tá? Então, a carta aos Hebreus vai ter muita tipologia. O que é tipologia? Vamos supor, é como símbolos, irmãos, né? Mas tipologia é diferente. Eu cito muito aqui uma tipologia, creio que eu já citei aqui também para vocês, porque aqui a gente tem mais a se contar. É aquela de Abraão, Isaac, né? Já falei aqui para você. E Rebeca e o mordomo Eliezer, né? Que Abraão é um tipo de Deus, né? Isaac, tipo de Cristo, Rebeca, tipo da igreja, e Eliezer é um tipo do Espírito Santo, né? Então, tipologia. Então, em Hebreus vai ter muita tipologia, tá bom? Então, mas é uma carta rica de conteúdo. Se nós se aplicarmos a entender realmente, como nós estamos fazendo aqui hoje, esta carta, você vai ver quão rica é esta carta, porque ela mostra realmente o propósito, para quê, né? Faz a gente entender o que Cristo fez por nós, né? O que Ele mudou por nós. Tem gente preso, irmão, é crente, mas está preso, porque Cristo, essa carta vai mostrar o quanto Cristo nos libertou, nos transformou, nos tirou de uma área baixa para nos colocar nas alturas, né? Espiritualmente falando. Aí vocês vão marcar o 8. Adverte mais do que qualquer outro escrito do Novo Testamento contra os perigos da apostasia espiritual, né? Apostasia é abandono da fé, largar a fé, desistir da fé, renunciar à fé. Isto é uma apostasia.
Acontecia, pastor, naquela época, muito, irmão. Acontecia muito, né? Como nós falamos na aula anterior, né? Até citamos que o nosso tempo também é muito difícil servir a Cristo por conta da tecnologia avançada, muitas coisas, né, que estão aí para entreter a gente, né, roubar o nosso tempo de estar com Cristo, de estar buscando ao Senhor, né? E hoje parece que o tempo é tão corrido, irmão. Você acorda e daqui a pouco já está na hora de ir para o culto, de fazer o seu afazer, de ir para o trabalho. Você chega, não dá tempo de fazer quase nada, porque o tempo é corrido, né? E o que acontece? Cada um dia, cada outro, e chega no final do dia você fica com aquela sensação de frustração, porque você não conseguiu fazer o que você pretendia fazer naquele dia. Então também vivemos dias difíceis hoje, mas naquele tempo a apostasia era grande, porque eles tinham problemas que nós temos também, eram falsos mestres, sem contar a perseguição que era árdua, a perseguição que era ferrenha, a perseguição que não era fácil, irmãos, naquele tempo, né? Era tortura mesmo, era a morte das piores espécies que acontecia com os cristãos, né? De cristãos serem esquartejados em praça pública, de amarrarem cada membro, né? Os inferiores, os superiores, né? Em cada parte, né? De um membro amarrado num cavalo, e depois eles espantarem os animais, cada um correr para um lado, esquartejar a pessoa, né? Dessa maneira, viva ainda, né? Então era dessa forma que os cristãos morriam, né? Dilacerados, queimados, torturados da pior espécie possível. Era como eles morriam. Então por isso que aí você vai entender porque as cartas, a preocupação de quem escreve as cartas é dizendo: não abandone a fé, permaneçam, tenham santidade, vão até o final, porque não era fácil, irmãos, ir até o final, não era fácil. Amém? Então vamos lá. Cristo, o resplendor da glória de Deus. A Epístola aos Hebreus compara Jesus Cristo com o antigo pacto e o apresenta como o cumprimento de todas as promessas messiânicas. Tal comparação visa demonstrar a superioridade de Cristo sobre tudo quanto o Antigo Testamento tem a oferecer. O tema que percorre a carta do princípio ao fim é Jesus Cristo. Jesus Cristo é superior a, ele é superior aos anjos, aos profetas, aos sacerdotes, e etc. É descrito como Criador de todas as coisas, esplendor da glória e imagem de Deus, aquele que tudo sustém com o seu poder, que nos purificou de todo pecado e está sentado à destra de Deus, tá? Então, irmãos, a carta aos Hebreus vai mostrar que Cristo, ele é superior, né? Tudo quanto o Antigo Testamento tem a oferecer. Então, o que o Antigo Testamento oferecia? É isso que a gente precisa entender, irmãos. Às vezes a gente está preso a coisas que Cristo morreu para abolir, que Cristo morreu para não acontecer mais. O que a gente vê hoje em igrejas? A gente vê hoje em igrejas, irmãos, pessoas, tá? Cada um com seu mistério, cada um com seu jeito, amém, eu respeito, mas só que quando a gente lê, a gente precisa entender que Cristo nos colocou num patamar maior, irmão, né? Então a gente precisa absorver isso, porque a gente está muito preso. Eu só creio se esse tapete ungido estiver aqui. As pessoas estão presas a coisas que elas podem ver. Quantas campanhas que você vê por aí que a pessoa precisa fazer uma arca e colocar aqui? Que a pessoa precisa pegar um chofar e tocar dentro da igreja? Coisas do Antigo Testamento, no antigo ritual, né? Quantas das vezes a pessoa precisa pegar um candelabro e colocar aqui, né? E
a gente precisa entender que às vezes a gente está preso em figuras, em coisas em que Cristo nos colocou mais além, nos colocou mais acima, irmãos. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa: o que nós temos está em nós, está dentro de nós. Esse acesso que nós temos a Cristo é independente de eu estar aqui, de eu subir aqui, né? É independente do local, porque eu tenho acesso direto à presença de Cristo. Foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Você acha que depois que Cristo morreu, os discípulos, eles entravam dentro do templo, iam no lugar santo, iam no lugar santíssimo? Não, eles cultuavam em cavernas, eles cultuavam em florestas, não tinha um lugar santíssimo, não tinha uma arca lá, mas eles desfrutavam de quê? Da presença de Cristo, da presença dele. Irmãos, quando a gente começar a compreender que Cristo não é matéria, não é algo que eu preciso ver para estimular a minha fé. Se eu estou precisando de algo, irmão, para estimular a minha fé, eu ainda estou precisando conhecer o melhor. Eu ainda estou precisando ter um relacionamento com Ele melhor. Se eu ainda preciso, né, de uma água, que alguém olhe uma água para mim beber, para me ser curado, eu ainda estou precisando conhecer Ele melhor, irmãos, porque o poder da cura está nele. É Ele que faz o milagre. Eu não estou falando de novos convertidos, eu estou falando de vocês que estão aqui para conhecer a Ele, de vocês que estão aqui para ter um relacionamento maior com Ele. Eu sei que tem pessoas aí que precisam da sua fé ser estimulada, mas só, irmãos, que a gente precisa ensinar a verdade, a gente precisa mostrar para as pessoas a verdade. E é isso, irmãos, a verdade às vezes confronta, a verdade às vezes vai contra aquilo que eu já aprendi desde o início, mas é por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Por que ela diz conhecereis? Porque eu ainda não conheço toda a verdade, né? Então, conhecendo, por isso que o profeta Osés vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que ele está falando isso? Porque hoje eu conheço, mas amanhã eu posso conhecer mais, e depois eu posso conhecer mais ainda, porque o conhecer a Deus é inesgotável. Amém? Então vamos lá. Aí tem um quadro, irmãos, que vai mostrar aí profetas, anjos e Jesus Cristo. Olha só o que diz o quadro: profetas foram criados, os anjos também foram criados, Jesus Cristo tudo criou. Os profetas tinham, os anjos tinham, quer dizer, os profetas tinham revelação facial, os anjos tinham revelação facial, e Jesus Cristo trouxe a revelação completa. Profetas são adoradores, né? Anjos são adoradores. Jesus Cristo recebe a adoração. Profetas são anunciadores, anjos ministradores, e Jesus Cristo Senhor de tudo, né? Isso é glorioso, irmão. Cristo superior aos anjos. Os anjos tiveram importantes momentos na história dos judeus, tanto no âmbito nacional como na vida de indivíduos, em sua natureza, mesmo atuando em favor dos que hão de herdar a vida eterna. São criaturas com limitações, se comparadas ao Senhor Jesus Cristo. Ele é declarado como Filho pelo próprio Deus, é o Messias, Criador, e está à direita do Pai. Irmãos, nós nunca vamos desmerecer os anjos, né? Nós dependemos deles também. Eles
estão aí para nos servir, para cuidar, proteger, dar livramento, né? Porque nós sabemos, irmão, que eles são seres espirituais. Possivelmente eles estão aqui, né, em nosso meio, né? Sendo que nós precisamos entender que eles estão a serviço de Deus para conosco. São seres ministradores, mensageiros, protetores. Existem classes de anjos com funções determinadas, porque é o reino de Deus, né, é organizado. Então existem classes que cada um atua em uma área, em uma esfera, no mundo espiritual. Então a atuação nós nunca vamos desmerecer, mas só que a gente também não pode adorá-los, porque eles estão a serviço e não para receber adoração. Você vai ver que muitos anjos, quando pessoas ficavam maravilhadas, eu sei que se um anjo aparecer e você puder ver ele, aqui você vai ficar maravilhado, eu também ficaria maravilhado, mas só que ele nunca permitiria ser adorado, porque ele não pode. Como eu também não posso, né? Você também não pode receber adoração. Oi? Acho que é um Apocalipse que o anjo ele pega a adoração a ele. É o João. O João para adorar o anjo, mas ele disse para adorar Deus. Isso aí. Então, né, a gente vai ver isso, que os anjos, irmãos, eles estão aí a trabalho, mas só que são também seres limitados. Tá? Todo o poder deles é limitado, tá bom? Então tem anjos que não são de guerra, tem anjos que são mensageiros, né? Como você vai ver o Daniel orando, o anjo mensageiro que era Gabriel, ele não pôde entregar a mensagem porque estava impedido por demônios, né? O príncipe, né, que estava dos demônios, estava impedindo a passagem dele, né? Aí o arcanjo veio para guerrear contra aquelas potestades demoníacas, para que ele pudesse descer e trazer a resposta da oração de Daniel. Aí embaixo tem outro quadro que vai mostrar aí a comparação dos anjos de Jesus Cristo. Anjos são criaturas, Jesus Cristo, Criador. Anjos têm revelação parcial, Jesus Cristo, revelação completa. Anjos são mensageiros, Jesus Cristo é Filho. Anjos, nada lhes é sujeito, Jesus Cristo, todas as coisas lhes são sujeitas. Anjos são adoradores e Jesus Cristo recebe adoração. Anjos são ministradores e Jesus Cristo, Senhor de tudo, tá? Aí Hebreus vai mostrar Cristo superior a Moisés. Por quê, irmãos? Isso era um confronto aos judeus, porque eles eram muito apegados a Moisés, né? A lei mosaica, a tudo que Moisés tinha. Eles se prendiam nem aos escritos, eles se prendiam à Torá. O que era a Torá? É o que nós chamamos hoje de Pentateuco, os 5 livros de Moisés, né? Que inicia a nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Então eles se prendiam a esses livros, né? A lei, né, que está em Levítico, está ali em Números, está em Deuteronômio. Então eles se prendiam a isso, mas só que o escritor aos Hebreus vai mostrar que Jesus Cristo é superior à lei, é superior a Moisés. Ele não veio para descumprir. descumprir a lei, mas ele veio para aperfeiçoar a lei. Tá? Aí embaixo tem outro quadro que vai mostrar Cristo superior a Moisés. Por quê, irmãos? Isso era um confronto aos judeus, porque eles eram muito apegados a Moisés. Eles se prendiam nem aos escritos, eles se prendiam à Torá. O que era a Torá? É o que nós chamamos hoje de Pentateuco, os 5 livros de Moisés, né? Que inicia a nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então eles se prendiam a esses livros, né? A lei, né, que está em Levítico, está ali em Números, está em Deuteronômio. Então eles se prendiam a isso, mas só que o escritor aos Hebreus vai mostrar que Jesus Cristo é superior à lei, é superior a Moisés. Ele não veio para descumprir a lei, mas ele veio para aperfeiçoar a lei.
Por quê? Ah, mas a lei não foi o próprio Deus que deu? Sim, irmãos. Eu não sei se alguém, não tem, né? Alguém aqui que já estudou direito, fez advocacia, não, né? Tem não, né? Então, se você for ver, né, quem estuda direito, ele sabe que toda lei é passível como a Bíblia, né? A Bíblia não é a nossa regra de fé, não traz as leis, né, de como nós devemos servir a Cristo. Então, mas só que ela é passível de quê? De interpretação, né? Como toda lei está sujeita à interpretação, tá? Então, quando nós estamos, estudando o livro dos Hebreus, nós vamos ver que um dos propósitos que o escritor tem é de mostrar aos judeus, aos hebreus, que Cristo é superior a Moisés, porque Cristo é perfeito. Amém? Ele vai mostrar aqui o repouso para o povo de Deus, tá? Ou seja, aqui vai trazer esperança. Em quem? Em Cristo. Né? O capítulo 4 vai mostrar, né, daqueles que foram a sorte, daqueles que foram resgatados do Egito, embora que muitos murmuraram, muitos reclamaram, muitos, né, não entraram na terra prometida, né? Muitos não, a maioria, todos que saíram do Egito, com exceção de 2, né, não entraram na terra prometida. Mas Cristo, mesmo eles estando no deserto, Deus deu descanso a eles. Então isto é mostrar o quê? Que Cristo hoje, o Egito é um tipo de quê? Do mundo. Cristo está o quê? Nos resgatou. Moisés resgatou o povo do Egito, e Cristo está nos resgatando das trevas para a luz. Cristo está nos resgatando deste mundo, para nós termos o que? Um repouso nele. E qual o repouso que nós temos? Pastor, a vida está difícil, é tanta luta, é tanta dificuldade, é tanto problema, né? Às vezes chega em casa, né, e aí marido e mulher, a gente tem sempre as conversas, vai remoer o culto, vai remoer os problemas do dia, e eu falo para minha esposa, não, agora eu estou, né, seguindo. Um dia após o outro, é de vitória em vitória, porque você não pode ficar preso aos problemas, você não pode ficar preso, remoendo as lutas, porque qual é a nossa esperança? Você precisa focar na sua salvação, né? Nada pode tirar o principal de você, que é a sua salvação, né? Quem já ouviu aquela ilustração da caverna? Já ouviu a ilustração da caverna cheia de pedras preciosas, cheia de ouro? Alguém já ouviu? Não? Essa ilustração dizia o seguinte: a mulher chegou e com uma filhinha no colo e encontrou a caverna. Só que na entrada da caverna tinha um bilhete escrito: você tem 10 minutos, pegue tudo o que você quiser, porque a porta dessa caverna vai se fechar e nunca mais será aberta. E não esqueça o principal. Ela botou a filhinha lá e começou. E foi indo e vendo o tempo passar, e pegando, e quando ela foi voltar, a porta fechou, e quem ficou lá dentro? A filha, né? A filha ficou dentro da caverna. Então, irmãos, isso o que faz a gente refletir? Faz a gente refletir que às vezes a gente quer abraçar muita coisa e vamos acabando perdendo o principal, né? Então lute, por isso que essas cartas dizem: lute pela vossa fé, pela vossa salvação, permaneça, vai até o fim. O principal é a nossa salvação, com dinheiro ou sem dinheiro, com amigo ou sem amigo, pessoas gostando de você ou não,
você precisa ir até o fim. Então essa carta vai mostrar exatamente isso, né? Que Cristo, Ele veio para nos dar o principal, o repouso eterno. Amém? Então vamos lá. Cristo, sumo sacerdote superior a Arão. Arão, irmãos, foi o primeiro sumo sacerdote a exercer o ofício de sumo sacerdote, tá? Então, quando ele exerce bem. Arão é perfeito, entre aspas, né? Um exemplo, podemos assim dizer, de sumo sacerdote. Ensinou seus filhos, né? Sacerdócio vinha de linhagem, né? Pai era sacerdote, sumo sacerdote, os filhos sacerdote, pai morria, um dos filhos se tornava sumo sacerdote, e assim ia, né? De geração em geração, tá? Só que Cristo foi superior, né? Ao sumo sacerdote Arão. Por quê, irmão? Porque para Arão, né, oferecer sacrifício por ele, pelo povo, ele tinha que esperar 1 ano se passar, para ele entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos, o lugar da expiação. E o sumo sacerdote precisava ter a sua vida totalmente santificada, né? Eu já trouxe aqui para vocês que ele não podia entrar de qualquer jeito ali. Os historiadores dizem que eles tinham que amarrar o sumo sacerdote com uma corda. A roupa do sacerdote era especial nesse dia, tinha que ter campainhas, para que enquanto ele estivesse ali dentro, ele ficasse em movimento, para que quem estivesse do lado de fora ouvisse o som das campainhas, porque se aquele som parasse, era sinal que o sumo sacerdote tinha perdido a vida, ou seja, Deus teria fulminado o sumo sacerdote no santo dos santos. E aí, quem iria tirar? Ninguém podia, porque ninguém podia entrar no santo dos santos. Então o que tinha que se fazer? A corda que estava amarrada, quem estava do lado de fora puxaria ele para fora. Só que com Cristo, você lembra de uma das coisas que acontece quando Cristo está morrendo na cruz do Calvário? Quem lembra um dos milagres que acontece quando Cristo está morrendo na cruz do Calvário? O céu escurece. Mas o que? Trevas, é a mesma coisa, fala. Outro. Oi? Terremoto. O véu se rasgou lá no templo, de cima a baixo. Rasgou o templo de cima a baixo. Só que a arca não tinha mais. Desde que eles voltaram do cativeiro, não tinha mais arca, né? Então, o que Cristo estava revelando? Estava revelando que o caminho agora estava aberto. O acesso à presença, ao Santo dos Santos, estava liberado pela sua morte na cruz do Calvário. Só, irmãos, que a gente precisa entender: acesso liberado não quer dizer que a gente vai entrar de qualquer jeito na presença de Deus, né? Ele está dizendo que o acesso está liberado para quem está arrependido, para quem quer se arrepender, para quem quer se humilhar diante dele, quer pedir perdão a ele. Porque, irmãos, existem situações complexas. Já notou hoje em dia, estamos vivendo uma época, eu estava conversando esse dia no ônibus, encontrei um varão no ônibus, estava conversando com ele, e estava falando o quanto hoje é difícil a gente encontrar uma pessoa que a gente pode desabafar, que a gente pode conversar, que a gente pode se abrir e mostrar que a gente é fraco, que a gente é falho, que a gente erra, né? Sem amanhã não está notícia no Facebook, sem amanhã não está notícia, sem amanhã não está aqui contando piadinha. Ele contou uma situação que ele foi pedir ajuda, irmão, por causa do comportamento do filho dele que estava diferente. Aí sabe o que aconteceu?
Ele ia para o culto, as pessoas faziam chacota do filho, as pessoas pregavam lançando indireta para o filho dele. Ele só confiou uma pessoa, né? Então, o que acontece? Sabe onde o filho dele está? Está no mundo, está desviado, fora da presença de Deus. Então, irmãos, o que acontece? Hoje tem situações, e aí às vezes nós como pastores questionamos, pois por que fulano às vezes peca e não veio até mim, não veio falar comigo? Porque hoje as pessoas têm medo de confiar em alguém, têm medo de levar o seu problema, né? E elas vão a quem? Ao único que vai guardar o seu segredo. Às vezes, pastor, o mesmo pode, mas a questão às vezes é que o líder não passa por essa confiança. É isso aí. Então, lógico, se o senhor me passa confiança, com certeza eu tenho medo de falar uma coisa do senhor. Verdade. Não deveria ser assim. Não, é isso aí. Acho que deveria ser diferente. Toda Cristo, dando nome de igreja, mas dificilmente hoje, eu estou falando, dificilmente hoje você vai achar um líder que você olha assim e diz, não, eu posso confiar, vou chegar até ele, vou conversar, porque tem pecado, né, que a gente observa dentro das igrejas, que as ovelhas necessitam de ser tratadas, e ela não consegue um tratamento. Por quê? Porque ela não vai compensar aquilo ali no líder dela. Então ela tenta se libertar sozinha, e vai viver 10, 20, 30 anos da igreja, e vai ficar com aquele pecado ali, porque ela não consegue falar com uma pessoa que vai ajudar ela. Ela vai falar, mas ela vai falar com Jesus, vai orar a Deus, mas aqui na terra ela não precisa de uma ajuda. Verdade. Você não vai encontrar isso. Tiago, confessar essas coisas, por favor, que possa ser sarado. Mas aí como é que confessa? Verdade. Se o Gustavo fala comigo, eu vou pegar uma oportunidade que eu tiver, vou pegar uma palavra e vou usar contra ele. Vou usar espetando ele tudo. Eu dou ele como exemplo, né? Ou vice-versa. Então, às vezes, o ser humano, infelizmente. É isso aí. É o que está faltando. Oi? Cria. E não pode, não, porque existe muita gente ficando sem ser tratada por conta disso. Né? Ele até contou uma experiência do rapaz, né, que foi falar com ele uma questão, né, era até sentimental, mas era uma questão sentimental, né, inversa, né? Então ele pegou aquela causa do rapaz, né, e foi orar. Não, rapaz, vamos buscar isso aí, você precisa buscar uma libertação, né? E só ele e o rapaz foram buscar, foram tramar, fez a campanha, buscou, intercedeu, comprou aquela guerra. Hoje o rapaz é casado, né? Está aí com a família, servindo ao Senhor, é pastor hoje, né? Então por quê? Porque algo que ficou ali e ele pelejou junto. Então hoje, irmãos, tem muita gente que está ficando sem ser tratada por causa disso, porque está faltando pessoas em que as pessoas possam confiar verdadeiramente, dizer, ó, eu sou assim, eu sou desse jeito, né? E não quero ser assim, né? É isso, irmãos. A igreja, o papel da igreja é esse. É esse. Né? Assim, meio que parecido, mas não é. Meio que parecido, por exemplo, você vai no confessionário, a confessionária já do Brasil, passou um período da vida da infância, acho que católica, você vai no confessionário se confessar com o pai. Ele é obrigado a guardar aquele segredo. E, o senhor está entendendo? Então, assim, eles levam lá mais a sério do que a gente que conhece a palavra, que é que liberta. Então, eu entendo que cada vez mais que a gente vai entrando dentro desse estudo, eu entendo que cada vez mais a gente está distante. É verdade. 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 Eu acho que a situação toda uma coisa chamada preparar. E muitas das vezes,
só é a palavra, que é a execução não. Então eu sou líder, ponto. Só isso não basta. Você precisa ter essa simpatia, entender as pessoas, se colocar na hora da pessoa. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas. Não estão preparadas no conhecimento, não estão preparadas no psicológico, não estão preparadas em situação nenhuma. Elas simplesmente foram alocadas ali como se fosse mais de promoção da empresa. Eu vejo muitas vezes assim, a empresa tem esse processo, né? Você sai do banco, já, do presbítero, isso não é de promoção que você sai, não. E muitas das vezes você não se prepara para poder chegar a essa promoção. Ela simplesmente chega. Por atitude, gesto, alguma coisa. Só isso não basta. Porque na realidade, tudo que o senhor está falando, principalmente a carta brasileira, ele fala exatamente de estar preparado. E muitas das vezes o homem que está aí não está preparado. Ele vai ter. Verdade. Porque a preparação do pastor chega em Deus. Verdade. O que acontece? Hoje em dia existe muito, né? A gente que leciona, a gente vê muitos líderes, né, que já devia ter entrado para o seminário há muito mais tempo, né? Então louvo a Deus pela vida de vocês que estão aí estudando, né? Porque não é só para ser líder, irmão. É para você entender, ter base. Você precisa ter base. É por isso que o nome desse curso é curso básico. Às vezes, quando se fala de básico, a pessoa pensa, é pouco conteúdo. Não é. É um curso que tem mais conteúdo do curso. Ele tem mais conteúdo do que o médio, do que o avançado, né? É o básico. Vocês vão passar aí 2 anos, com um recesso, 2 anos e pouco, estudando, né, e se aprimorando aí, né? Então esse curso ele te dá base para você ser um pastor, ele te dá toda a base. Aqui você vai aprender do início ao fim, desde a apresentação de uma criança, batismo, tudo, e até pregar a palavra de Deus. Então ele te dá toda a base ministerial, tá bom? É porque há uma interpretação errônea quando se fala curso básico hoje em dia, né? Então, mas esse básico aqui a gente está falando de toda uma base, tá? Então vamos lá, o perigo da apostasia é o que vai ser falado também, e aqui a gente vai para o intervalo. Os cristãos hebreus haviam sido uma vez iluminados através da revelação de Deus em Cristo, havia experimentado o dom celestial, o Espírito Santo e a boa palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, pregado entre eles com toda a manifestação de poder e milagre. Irmãos, isso aqui é bem interessante, por quê? Porque aqui vai falar uma coisa que, tipo assim, aquele que já desfrutou do dom celestial, das dádivas espirituais e abandonou, né? Ou seja, ele nunca mais, né, terá acesso a uma coisa assim que fala, né? Então a gente precisa entender que esse texto está falando exatamente daquilo que Cristo falou, do que? Da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, tá? É exatamente disso, porque ele vai falar do dom, aquele que desfrutou do dom, né? E esse é pior ainda, porque ele desfrutou, ele sentiu. Você vai dizer que você não conhece tantas pessoas, né, que já receberam de Deus, que já foram, né, e que hoje falam, não, isso não é de Deus, e elas mesmas já foram assim, já viveram assim, né? E a questão é, irmãos, que a gente precisa entender uma coisa: esse julgar se é blasfêmia ou não compete a mim, compete àquele que conhece o meu interior, né? Às vezes eu posso dizer, isso não é de Deus, mas na minha ignorância, ou achando que não era, né? Não com o intuito daquele que eu tenho certeza que é Deus, aí que está o problema. Eu tenho certeza que é Deus, eu estou falando, é o diabo, né? Isso é uma blasfêmia,
né? Quando você tem a convicção que é Deus. Mas isto não é eu que julgo. Isto é o próprio Cristo que julga. E isto está alertando para pessoas, irmãos, que na verdade, verdadeiramente apostataram, abandonaram. E Deus, na sua onisciência, sabe que essas pessoas não retornarão mais, não voltarão mais, porque elas deram verdadeiramente as costas para Cristo, né? E Deus, que conhece o final de todas as coisas, sabe que aquelas são verdadeiramente apóstolas, tá? Então, aquele que se desvia e depois volta, ele não é um apóstolo, ele é alguém que fraquejou, ele é alguém que desistiu por um momento, ele é alguém que parou. É diferente do apóstolo. O apóstolo é aquele que volta atrás para não querer nunca mais. Diferente. Existem muitas pessoas desviadas que elas não voltam porque não tem força, né? Existem muitas pessoas desviadas que têm uma esperança de um dia conseguir voltar para Cristo. Eles não são apóstolos, né? Eles não são. Eles são pessoas que, num momento, fraquejaram, talvez não tiveram apoio, talvez não tiveram uma mão estendida, né? Talvez saíram feridos de dentro da igreja, né? E estão lá, revoltados, talvez, né? Com a igreja, com o pastor, com o irmão, com a irmã, né? Ou decepcionado com muitas outras coisas, né? Porque se a gente estiver na igreja olhando para o homem, a gente vai se decepcionar todos os dias, todos os momentos. É por isso que Paulo ele vai dizer: esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, irmãos, é focar no céu, tá? Então é só para a gente entender o perigo, irmão. O perigo de parar. Sim. Mas eu estou falando que existe o desviado e o afastado. Às vezes tem gente que está afastado, mas ela não bebe, ela não fuma, tem uns que se desviam de uma maneira e volta com uma força, ele se desvia, ele se lança mesmo no pecado. É igual você falou, também essas que estão afastadas, para encontrar uma oportunidade, elas têm que ter um ainda de um dia voltar. Já tem se desviado de uma tal maneira que pior do que quando eles, né? A fala uma série de pior do que quando eles se lançam mesmo, se lançam a prostituição, na vida, já tem outros que se afastam, mas tem chance de voltar. Esse dinheiro é o que eu falo, esse daí só muito forte. Verdade. Gente, então nós vamos corrigir o questionário, a primeira parte aí, tá? A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Questão de número 1 é da prova. Quanto à Epístola aos Hebreus, é correto dizer que? Responda para mim, Gustavo. Perdão? Anderson. Número 1. C. Isso aí. Foi escrita depois da ascensão de Jesus Cristo e antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Pô, te quebrou, hein, Barão? Te quebrou, hein? Vamos lá, 2, também é da prova. Hebreus não, missionária Denise. Pastor, eu penso que é a letra D. D de dado, então pensa certo, é isso aí. Contém o principal capítulo sobre o amor, né? Então vamos 3. No Novo Testamento, Hebreus é o único quanto a sua estrutura começa como pontinho, pontinho, desenvolve-se como pontinho, pontinho e termina como pontinho, pontinho. Orígenes, responda para mim, Bia. Você acha certo, isso aí, tá? Tratado, sermão e carta, correto. 4.
Hebreus adverte mais do que qualquer outro escrito do Novo Testamento contra os perigos da apostasia espiritual, certo ou errado, Rayane. Certo. Hebreus é o único escrito do Novo Testamento que desenvolve o conceito do ministério sumo sacerdotal de Jesus, certo ou errado, irmão Marcos? Correto. Irmão, vamos fazer um intervalo rapidinho, depois a gente resolve. Está certo ou está certo porque está errado? Isso aqui meu está tudo quebrado. Isso aqui está dilacerado. Tá bom, então. Tem sim. Está dentro da caixa. Bom, o que você não entendeu, pastor? A outra? Não, porque eu tenho um compromisso. Não, vou ficar na mão não, cara. Tá bem, tá bom. Não é não, que minha esposa vai pregar.